Oi, alunos. Espero que vocês estejam bem, né? É um momento aí difícil para todo mundo estar em casa e estar vivendo essa situação aí difícil. Eu estou gravando aqui para vocês essa aula, falando um pouquinho de regulação emocional nessas situações de surtos de pandemia, né? Isso vai fazer parte do conteúdo didático de vocês, então, do ponto de vista profissional, é extremamente importante que vocês aprendam ferramentas para lidar com essa questão emocional, porque a gente sabe que em situações como essa, a questão das emoções acaba interferindo mesmo é, nos cuidados que a gente tem que ter. Isso tanto para a gente como profissional, como para outras pessoas. Então, é super importante que vocês entendam um pouquinho tudo que a gente está vivendo e aprendam a lidar com as emoções nesse momento difícil. Bom, né, existem características únicas aí em relação à resposta à saúde mental nos surtos de pandemia, né? Porque quando a gente fala das pandemias, por mais que seja um período curto, a gente tem um lapso de tempo, porque elas são previsíveis, a gente sabe como elas vão se manifestar, e isso vai permitir um tempo, mesmo que limitado, para planejamento, para prognóstico, para preparação. E ao mesmo tempo que isso é bom, isso é um momento e um fator que gera muita ansiedade. A outra questão que é específica para as pandemias e que afeta o nosso lado emocional é que justo os profissionais de saúde correm um maior risco de infecção e de trauma psicológico, porque eles são os que vão mais estar expostos nessas situações de risco. Então, a gente sabe que existem taxas aí de transtorno do estresse pós-traumático entre profissionais de saúde que podem chegar até 20%. Isso é dado aí do surto de SARS que aconteceu no ano de 2003. Então, essas características acabam que são características específicas das pandemias e dos surtos de doenças infecciosas que tem mais a ver com essas manifestações de ansiedade, medo e pânico que a gente vivencia. Existe também outras coisas que são específicas, como a quarentena, então pessoas que têm que ficar em isolamento total ou parcial, longe de seus familiares, longe de pessoas próximas, sem ter um contato, saindo das suas rotinas, e isso pode ter efeitos profundos nos indivíduos e nos profissionais de saúde também. E existem comportamentos que se manifestam, né, que a gente chama de contágio comportamental e a epidemiologia emocional, que é como essas informações e como esse surto da pandemia vai afetar emocionalmente, psicologicamente as sociedades, os países, né, de diferentes culturas, pessoas com características de personalidade diferentes. E isso acaba que influencia aí nas manifestações emocionais e tem a ver com esse gerenciamento das nossas emoções, que é super importante nesse momento de pandemia. Além disso, a gente sabe que existem sequelas neuropsiquiátricas entre os sobreviventes, então pessoas que passam por esse isolamento, pela quarentena, ou que vivenciam esses surtos, e pessoas que estão ali na linha de frente, os profissionais de saúde, como eu falei. A gente até já vivenciou aí notícias de profissionais de saúde que acabam vivenciando um preconceito, né? Porque as pessoas sabem que eles estão mais expostos, então não querem eles nos ônibus, no transporte público, querem um afastamento. Então, isso acaba que gera um preconceito em relação a essas pessoas e isso pode gerar sequelas graves, né? Ou mesmo durante o surto, consequências graves, porque esses profissionais sendo, né, sofrendo esse tipo de preconceito, vão vivenciar ainda mais estresse, né? E existe outra peculiaridade que é os estabelecimentos de saúde, que são pontos em que as pessoas normalmente se sentem acolhidas e se sentem seguras, e é onde as pessoas vão procurar o auxílio, né, médico e de outros profissionais, são os próprios locais em que a transmissão é mais
fácil, né? Mas é o local onde a gente pode mais facilmente contrair a doença. Então, isso acaba que compromete a confiança das pessoas no sistema de saúde e isso compromete a capacidade que a gente tem de responder ao surto. Então, isso não pode acontecer. As pessoas têm que continuar confiando nos sistemas de saúde, mas, é claro, fazendo o uso correto, o uso consciente desses serviços. E aí, falando um pouquinho, né, da questão das nossas emoções e dos nossos comportamentos durante esses surtos. A gente sabe que podem existir um contágio emocional e contágio comportamental. Quando a gente fala de contágio emocional, é a disseminação do humor e do afeto através das populações por exposição simples. Então, eu começo a sentir o que as outras pessoas estão sentindo, mesmo que eu não esteja em contato direto com o vírus ou com a infecção ou nos serviços de saúde. Então, as pessoas começam a sincronizar suas expressões, vocalizações, posturas, falas, pensamentos com de outras pessoas. E isso acontece por uma exposição simples, né, dentro de uma sociedade. Nós fomos feitos para nos conectar com as outras pessoas. Então, a gente passa a refletir as expressões da emoção da maioria. E então, a gente começa a vivenciar essas emoções e nos sentir do mesmo jeito que a maioria das outras pessoas, mesmo que a gente não esteja vivenciando, né, diretamente a situação de pandemia. Contágio emocional é importante nas nossas relações pessoais, porque é assim que a gente se conecta com as outras pessoas. Mas numa situação de pandemia, é importante, então, que as pessoas estejam calmas e tranquilas para que esse contágio emocional seja feito de uma forma saudável. A gente não pode contagiar a população inteira através do medo, do pânico, porque aí isso vai afetar as nossas ações. Então, por isso é importante que cada pessoa cuide do seu estado emocional para transmitir também essa tranquilidade e essa maneira mais consciente de reagir numa situação dessa para as outras pessoas, porque o meu comportamento e as minhas emoções vão interferir nas emoções das outras pessoas. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem que ser essas pessoas que vão transmitir segurança e confiança para as pessoas que recebem atendimento. E o contágio comportamental é a propensão para certos comportamentos que uma pessoa exibe serem copiados por outras pessoas que estão na proximidade ou que foram expostos à cobertura da mídia. Então, quando outras pessoas começam a copiar o comportamento dos outros. Isso vai ocorrer quando algumas variáveis forem atendidas. Então, o observador, que é aquele que vai copiar o comportamento, e a pessoa que é o modelo do comportamento estão compartilhando uma situação semelhante. Então, neste momento, estamos vivendo todos o medo do vírus Covid-19. Então, a gente compartilha de uma situação em comum. O comportamento dessa pessoa que é modelo encoraja esse observador a rever e alterar o seu comportamento. E isso quando a pessoa que está copiando, né, que é o observador, veja esse outro modelo como influência positiva para o indivíduo. Então, se eu vejo aquele modelo como positivo, acaba que as outras pessoas começam a copiar esse modelo. E às vezes a pessoa observa esse modelo como positivo, mas não necessariamente esse comportamento que ela está exibindo é positivo. E daí a importância também da gente servir de modelo tanto emocional quanto modelo comportamental para que o nosso comportamento seja positivo e que influencie outras pessoas. E esse comportamento que o modelo exibe ajuda o observador a resolver um conflito. Então, o meu conflito, por exemplo, é o medo de contrair o vírus. Então, se eu acho que esse comportamento que a outra pessoa está exibindo me ajuda a resolver esse conflito, é mais fácil para eu copiar. Então, só para usar um exemplo de contágio comportamental para ficar mais claro,
por exemplo, se a gente está numa situação de, sei lá, num show ou num lugar que tem muita gente e de repente uma multidão começa a correr desesperadamente. A gente não vai parar para pensar, raciocinar ou querer entender antes o que está acontecendo. A nossa primeira reação é copiar esse modelo. E eu estou pensando aqui eu também estou com um conflito, eu não sei o que é, medo de alguma situação, mas eu vou copiar esse comportamento porque provavelmente eu vou me afastar desse conflito. Então, eu vou me proteger. Então, eu saio correndo, mesmo sem saber o que está acontecendo. Então, isso é um exemplo de contágio comportamental, né? Eu vou lá no supermercado e aí, de repente, eu tô vendo que as pessoas estão mantendo ali na fila do caixa um distanciamento ali de 1 metro e todas estão passando álcool gel ali na fila do supermercado antes de entrar em contato com algum produto. Então, eu vejo que esse modelo de comportamento tem a ver com a situação que eu estou vivendo e eu começo a copiar, mesmo que eu não tivesse pensado nisso antes. Tá todo mundo fazendo, eu acabo que eu faço. E a gente tem que pensar que esses comportamentos podem ser comportamentos ruins, negativos, né? Do mesmo jeito que se eu chegar no momento lá da pandemia e eu vejo que ninguém tá usando máscara ou ninguém tá lavando as mãos, ninguém tá se preocupando, eu olho para os lados e eu acabo fazendo a mesma coisa que as outras pessoas. Então, esse contágio comportamental também pode ser negativo e por isso a importância da gente reproduzir comportamentos que são positivos. E para vocês entenderem aqui, não falando especificamente no momento da pandemia, né? Mas a gente divide esse contágio comportamental em 6 grandes áreas. Por exemplo, contágios histéricos, né? Então, pessoas que reproduzem comportamentos histéricos a partir de outras pessoas que estão também tendo comportamentos histéricos. Os contágios de automutilação deliberada, que a gente vivencia muito isso, principalmente em adolescentes, né? Alguns começam a se cortar e de repente a gente vê isso vira uma epidemia numa população específica de adolescentes que estão se copiando, um copiando o comportamento do outro. Os contágios de agressão, que aí a gente pode pensar naquelas situações de alguém estar sendo xingado, alguém está sendo, né, agredido verbalmente, e aí as outras pessoas começam a copiar esse comportamento, porque, né, alguns ali estão fazendo. Contágio de violação de regras, contágio de comportamento de consumo, né? Então, agora, se a gente for pensar, pessoas que vão lá no supermercado com a intenção de fazer a compra ali da semana, e quando ela vê várias outras pessoas, tá todo mundo estocando alimento, e de repente eu sou contagiada por esse comportamento, porque isso me gera um medo ali de ser a única que não tá levando coisa suficiente. Então, isso é um contágio de comportamento consumidor. E vocês podem ver que vários desses comportamentos podem acontecer num momento que a gente vivencia muito estresse, muito medo, né? E por isso a importância da gente estar consciente dos nossos comportamentos. Então, né, o contágio comportamental, ele pode ser influenciado por essas variáveis que eu falei para vocês, e existem indivíduos que podem ser mais suscetíveis a esse contágio comportamental. Então, indivíduos que vivem em áreas de alta densidade, então, com muita população, área muito populosa, pessoas extrovertidas, mulheres, pessoas com alto grau de identificação com a comunidade. Então, quando a gente pensa em comunidades específicas, né, vamos pensar aí, tá, sem nenhum viés religioso, tá bom? Então, estou falando aqui, né, de questões de contágio comportamental. Então, por exemplo, pessoas que se identificam muito com a igreja, e aí, nesse momento, a igreja tem uma atitude, por exemplo, que a gente até tem visto, de não interromper a aglomeração e os cultos presenciais. Eu me identifico muito com essa comunidade, né? É uma comunidade muito fortalecida. Então, eu tô mais suscetível à influência social dessa comunidade
e aí acabar não respeitando as outras orientações. Então, por isso é importante a gente considerar todas essas questões, porque tudo isso influencia no nosso comportamento. E aí é importante a gente ver, né, que embora a gente queira acreditar que os nossos comportamentos e os das pessoas são decisões nossas conscientes e racionais de como responder a essas situações, a gente sabe que esse contágio social, contágio comportamental e contágio emocional mostram para a gente que nem sempre a gente está agindo racionalmente de maneira consciente. Isso é importante, por exemplo, até 2 semanas atrás, a gente estava aqui tranquilo, mantendo as nossas rotinas e talvez até fazendo piada aí do Covid-19, acho que isso faz parte até do jeito da gente lidar com as situações, mas quando o negócio chegou aqui e próximo da gente, chegou lá em São Paulo, aí sim a gente começou a tomar as nossas medidas. E aí o que a gente estava vendo lá em São Paulo refletiu no nosso comportamento e nas nossas emoções aqui, né? Porque a gente se identifica mais com os brasileiros, com as pessoas aqui, do que com os chineses, com os italianos que estão lá mais longe da gente, numa cultura diferente, né? Então, a gente sabe que muitas vezes existem forças externas que estão relacionadas a como as nossas emoções e os nossos comportamentos vão se manifestar. E por isso, novamente, eu pontuo a importância da gente estar consciente disso. Então, né, como eu falei, esse contágio pode ser facilitado tanto por questões individuais, de personalidade e de características pessoais, como pode ser influenciado por outros fatores, como a proximidade física e visual do cenário dessas situações dramáticas. Então, o exemplo que eu falei, né, quando chegou no Brasil, em São Paulo, a gente se identifica mais com os brasileiros lá de São Paulo, e aí sim houve esse contágio emocional e comportamental. Situações, por exemplo, que são novas, vírus que nunca foram vistos antes, como o Covid-19, e são situações muito imprevisíveis e de incertezas, acabam que geram muito mais medo e pânico generalizado, né? E isso é muito mais vivenciado numa situação que é nova, né? Situações, por exemplo, de pessoas divulgando os dramas das equipes de emergência, jornalistas ansiosos que já estão ali vivendo, isso dá credibilidade, às vezes, a crenças verdadeiras, mas também a falsas crenças, e alimenta o verdadeiro agente da doença, em muitos casos dessa histeria em massa e desses comportamentos de contágio, que é a própria ansiedade, né? E aí, outras coisas que alimentam são as redes sociais, que a gente está ali sendo bombardeado por notícias, e muitas vezes o sensacionalismo. Mas aqui pontuando que eu não acho que a gente não deva se informar e saber e se prevenir. Isso tudo é muito importante. O que não pode se tornar viral são essas emoções de medo, de pânico, né? Então, um pouco de ansiedade é importante, porque isso vai fazer a gente se prevenir, a gente estar em casa, a gente se cuidar dos nossos familiares e com isso a gente contribuir para diminuir essa questão do contágio na sociedade inteira, né? No Brasil, nas nossas cidades. Mas ao mesmo tempo que não pode ser viral é o pânico, porque o pânico já não auxilia a gente a se cuidar e tomar reações mais conscientes. Então, né, usar de informações, evidências sólidas, né, informações reais, isso é uma coisa que ajuda a gente a lidar com as incertezas, com as especulações e com as coisas que mais geram ansiedade. A gente sabe que o medo e a ignorância pode levar a gente ao pânico e comportamentos incontroláveis em grande escala. E esses comportamentos podem ter efeitos deletérios para sociedades inteiras. Isso pode ser tanto, né, do ponto de vista de a gente não ter ansiedade nenhuma e aí as pessoas manterem as atividades rotineiras e manter a disseminação do vírus, e isso vai ser deletério, vai ser ruim para a sociedade toda.
Ou pode ser as situações de pânico, em que as pessoas vão lá na farmácia e compram todo o álcool gel, ou vão lá no supermercado e compram todo o alimento. E aí, se a gente deixa desprotegido outras pessoas dentro da nossa cidade que convivem com a gente também está tendo uma atitude que não é consciente porque não me ajuda. Se eu favoreço para que o outro se contamine, eu estou favorecendo para que eu seja contaminada e eu estou favorecendo a disseminação do vírus. Então, essas atitudes de pânico, né, não vão auxiliar ninguém. A gente tem que ter atitudes conscientes de cuidado e de prevenção, mas que sejam favoráveis para a situação geral de toda a sociedade, não só para o nosso cuidado. Né? Então, às vezes, essas situações de medo e de pânico vão levar a esses comportamentos que não auxiliam a gente. A gente tem que entender também que a cultura influencia diretamente nas pandemias. Então, isso pode ter a ver, por exemplo, com como a pandemia se manifestou, né, na Itália e em lugares, né, acho que Singapura, se não me engano, que as coisas estão bem controladas. Não estou dizendo que é só a questão cultural, mas a cultura influencia muito nessa disseminação. Né? Usando o exemplo aí do Ebola na África, entre 2014 e 2015, as questões culturais e religiosas influenciaram muito na disseminação do vírus, porque eles acreditavam que a pandemia era, em algumas localidades, que a pandemia eram castigos, né, divinos, e que então eles não poderiam fazer nada, o que deveriam até aceitar alguns comportamentos, né, de rituais religiosos, de passar um tempo com os mortos e de ter rituais ali em relação aos mortos, também favoreceu que a epidemia lá se disseminasse, né? Mesmo a questão depois da crise em como lidar com os cuidados de saúde mental, que tinha a ver com questões religiosas, de eu tenho que cuidar disso, e o tratamento disso é um tratamento espiritual e não, né, de outras maneiras. Tudo isso influencia em como essas epidemias, né, só citando esse exemplo para vocês entenderem como essas epidemias podem influenciar no comportamento e na disseminação. Então, sempre abordagens universais que vêm de outros países têm que ser ajustadas para as comunidades locais. Por exemplo, a gente pensou na questão, né, que eu citei lá, dos pastores que estão querendo manter as igrejas, e aí talvez a gente tenha que considerar essas comunidades e questões culturais e religiosas para a gente evitar a disseminação do surto, porque essas questões vão influenciar diretamente no comportamento das pessoas. Então, a gente tem que implementar adaptações dependendo da comunidade que foi afetada, sempre abordando essas preocupações com a saúde e com a segurança, mas respeitando as normas culturais predominantes. Então, os órgãos internacionais tendem a olhar para uma epidemia, para uma pandemia, através de uma lente de risco à saúde pública geral, e isso é importante, porque ferramentas que já foram implantadas em outros locais devem ser trazidas aqui para a gente, né? Mas a gente tem que fazer essas adaptações, né, culturais e considerar o quanto esses cuidados vão afetar no nosso comportamento, nos nossos hábitos e nas nossas emoções. Talvez para populações lá orientais, né, já seja um hábito, né, essa etiqueta respiratória. Para a gente não. Populações latinas mais afetuosas, que gostam de abraçar, beijar, é muito mais difícil a gente incorporar esse hábito, né, do contato distante. Então, isso tem que ser considerado para a gente garantir um resultado ideal da extinção do surto. Principalmente, né, eu estou falando dessa questão do contato, em como orientar a população, né, considerando essas questões culturais. Então, como eu falei, isso vai influenciar no cumprimento das orientações para conter a epidemia. Se a gente cuida aí da nossa saúde mental, a gente consegue evitar isso. Então, pensando, por exemplo, em pessoas que já têm problemas, né, de saúde mental. É uma época de ansiedade, pessoas que já sofrem de ansiedade
podem ter uma piora e aí procurar desnecessariamente serviços de saúde ou internações, atendimentos que são desnecessários, e os profissionais que estão lidando com isso têm que ter cuidados específicos com essa população, de fornecer receitas a mais longo prazo, de dar orientações, né, para que essa população se mantenha mais tranquila, porque aí a gente evita a disseminação. Quando a gente fala de transtornos mentais mais graves, de pessoas que têm dificuldade de compreensão, como deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, esquizofrenia, isso pode influenciar no cumprimento de orientações para conter a epidemia, então essas pessoas têm que ser acompanhadas de próximo, de muito perto, pelos serviços, né, de saúde, mesmo que seja virtualmente ou através dos seus familiares, para que eles não tenham comportamentos de risco que prejudica toda a população, porque eles não têm esse entendimento, né, do risco, né, que eles podem trazer caso eles não cumpram essas orientações do Ministério da Saúde. Aí a gente tem que evitar essas atitudes erráticas, como eu citei lá, de atitudes de desespero, de eu compro todo o álcool gel que a gente viu acontecer, mas eu tô achando que eu tô me protegendo desse jeito, mas ao mesmo tempo eu tô deixando uma outra pessoa que mora próximo de mim desprotegido, e com isso aumenta a chance de eu ser infectado e de eu infectar mais pessoas. Então, pessoas que estão conscientes, que estão tranquilas e que estão sendo bem orientadas, isso diminui a chance de ter essas atitudes erráticas que vão prejudicar a população por inteiro, né? E aí também diminuir a chance de futuras complicações em saúde mental futura, porque se a gente vive momentos de estresse, se a gente vive momentos excessivos de pânico, isso vai aumentar muito a chance de eu desenvolver transtornos de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, quadros depressivos, e principalmente a gente falar de cuidado dos profissionais de saúde, que são os que estão mais expostos, e que se eles estão lá numa situação de pânico na hora do atendimento de alguém que está infectado, eles também podem ter essas atitudes erráticas, não conscientes, e favorecer a disseminação. E eles, a gente tem que ter esse cuidado maior, porque são eles que vão estar ali na linha de frente, e caso eles se contaminem, a gente vai ter menos profissionais podendo oferecer esses cuidados. E é claro que a nossa saúde mental acaba influenciando na nossa saúde física, né? Então, se eu não durmo bem, se eu não consigo me cuidar, se eu estou constantemente vivenciando o estresse, que é aquela liberação de adrenalina, né? Coração acelerado, respiração acelerada, isso afeta a minha saúde física. É claro que a gente não tem dados científicos, né, para dizer que isso pode afetar a nossa imunidade e com isso eu estar mais suscetível ao vírus, mas a gente sabe que se a gente não está com a saúde mental em dia, a nossa saúde física é afetada. Então, a gente tem que manter esses hábitos aí de saúde, alimentação, sono, e com isso a gente inclui os cuidados da nossa saúde mental, nossa, dos profissionais e das pessoas em geral. Então, agora falando especificamente, né, dos sentimentos e das emoções que podem se manifestar durante uma pandemia. Então, a gente pode vivenciar aí todo tipo de emoção, entre aspas, negativas, porque emoções, elas sempre estão ali para dar um alerta, para dar um sinal para a gente, é igual a nossa dor, né? A gente tem uma dor que é para avisar que eu lesionei meu músculo e que não é para eu treinar. Então, as nossas emoções, elas também sinalizam para a gente algo que está acontecendo. Então, todas são importantes. Mas a gente pode vivenciar, então, frustração, ansiedade, medo, uma preocupação excessiva, situação de incerteza, dúvida com o que pode acontecer, sensação de solidão por estar isolado, tristeza, né? Falta de esperança, sensação de impotência. São várias emoções que podem surgir ao mesmo tempo e a gente pode, num momento, estar sobrecarregado dessas emoções e isso vir num grau muito grande, assim, numa avalanche, e momentos que a gente vai vivenciar essas emoções, né, uma específica. E aí a gente tem que estar consciente do que está acontecendo com a gente, porque se essas emoções vêm numa avalanche, é o momento que
transborda, que a gente não consegue mais lidar com elas. Então, por isso, a necessidade da gente ter essa consciência de tudo que está acontecendo com a gente, né? Quando a gente tem maior compreensão das nossas emoções, fica mais fácil para a gente gerir essas emoções, para a gente ter uma regulação emocional. Então, a partir do momento que a gente está consciente das emoções que acontecem com a gente e do que elas estão tentando sinalizar para a gente passa a compreender o que é útil para nós, né? O que é bom para eu cuidar das minhas emoções. Se o que eu estou vivenciando agora é muita ansiedade, então talvez eu vou evitar entrar em contato com as notícias ruins. Ou se eu estou vivendo agora tristeza e por isolamento, então o que eu vou fazer agora é buscar mais contato com os meus familiares. Então é importante que a gente compreenda, porque assim a gente consegue oferecer para nós mesmos os cuidados que a gente precisa. Eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu comigo agora, que foi eu senti uma necessidade de conversar e compartilhar essas ferramentas de regulação emocional com as pessoas em geral, porque eu senti que as pessoas estavam necessitadas. Então, foi uma coisa que eu senti que eu precisava fazer. Mas eu não gosto de live, não gosto de aparecer, tenho sintomas aí bem fóbicos sociais, mas era uma coisa que eu sentia dentro de mim que era uma forma de eu fazer isso, né? E aí eu comecei a fazer, e aí surgiu muita demanda de pessoas me procurando, né, profissionais, e aí teve um dia que eu fiquei extremamente emotiva porque eu estava entrando em contato muito com o sofrimento dos outros. Então, pessoas trazendo situações de pânico, de medo, principalmente profissionais de saúde que estão aí morrendo de medo, né, de receber pacientes, de se contaminar, de perder a vida, né? E aí eu senti nesse momento que eu precisava de um momento de paz, de estar sozinha, que eu não posso me sobrecarregar com esse tanto de informação e que eu preciso fazer isso até para eu poder estar disponível para ouvir e oferecer esse apoio emocional para as outras pessoas. Então, como eu me conscientizei que o que estava me sobrecarregando era entrar em contato com o sofrimento emocional do outro, eu consegui saber o que eu estava precisando naquele momento, que era um momento do meu dia para estar tranquila, para não ter contato nem por WhatsApp, nem por Instagram, nem, né, por nada, porque esse era o momento de recompor as minhas energias. Então isso é que eu digo que é. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Não sei o que aconteceu aqui do meu iPhone, gente. Acho que ativou o meu Siri, nada a ver. Então, isso é que eu digo, a gente está consciente e respeitar os nossos limites, como eu pude respeitar o meu limite. Então, eu vou continuar fazendo isso, mas respeitando o meu limite, porque eu também não posso me sobrecarregar, né? E outra coisa é permitir que essas emoções estejam presentes. Eu acho que é universal neste momento sentir ansiedade e medo, né? Quando a gente permite que as nossas emoções se manifestem, como eu falei, elas dão um alerta para a gente. E elas são importantes até para a gente poder nos cuidar nesse momento, né? Então, a nossa ansiedade está dizendo para a gente que é um momento para se cuidar, para se prevenir, para cuidar das pessoas ao nosso redor. A gente não pode querer estar alheio, né? Se alienar nesse momento, porque aí eu não vou ter esse cuidado. Então, é importante que eu entre em contato com a minha ansiedade. Mas a partir do momento que eu permito que ela está ali, eu não resisto a ela, né? Eu não fico brigando com ela. Eu permito que ela esteja ali sem isso crescer, sem isso ser intenso demais, né? E a gente sabe que as nossas emoções, e o jeito que elas vão se manifestar, vão muito depender da nossa interpretação dos fatos. Então, não necessariamente é a situação que vai gerar ansiedade na gente, né? Mas o jeito que a gente interpreta isso.
Então, por isso que é importante a gente estar consciente. Por exemplo, acontece uma situação específica e aí, a partir disso, a gente começa a pensar e pensar lá no futuro e pensar em tudo que pode acontecer a partir dali. E vamos supor que eu entre em contato com alguém que espirrou. E aí, não é exatamente essa experiência que me gera ansiedade, mas é o jeito que eu vou reagir a ela. Então, quando a pessoa espirrou perto de mim, eu posso simplesmente ir lá, lavar meu rosto, lavar minha mão, passar álcool gel, me afastar. Ou eu posso deixar que aqueles pensamentos e a minha emoção tomem conta. Meu Deus, mas e se ela tiver o Covid? Meu Deus, eu me contaminei. E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso mais estar com os meus familiares. Eu vou ter que me isolar. Eu vou ter que ficar em quarentena. E agora, eu tenho problema de saúde. Se eu ficar doente, se eu precisar ir para o hospital. Então, o pensamento e o jeito que eu reagi na situação do espirro que me fez estar extremamente ansioso. E não a situação do espirro em si. E por isso é importante a gente tomar consciência dessas nossas emoções e dos pensamentos que vão surgindo, porque com isso a gente consegue gerir de uma maneira mais saudável essas emoções. Então, isso daqui é um registro, né, de um diário de pensamentos e de emoções. Eu gosto de fazer isso com todos os meus pacientes, porque isso vem lá da terapia cognitivo-comportamental. Então, é um diário do humor, diário de emoções e de pensamentos, que eu posso anotar ali diariamente, porque com isso eu vou começando a me reconhecer meus pensamentos, reconhecer minhas emoções, de onde eles surgiram, o que está causando, ou o que eu posso fazer para me sentir melhor ou para aliviar essas emoções e esses pensamentos. E com isso eu vou gerando tanto mais consciência e ao mesmo tempo eu vou aprendendo a lidar melhor com as emoções. Ai, mas nossa, que chato, eu tenho que anotar isso. Gente, lidar com emoções não é uma coisa simples e que a gente aprende de um dia para o outro. Infelizmente, a gente deveria ser ensinado desde a infância para que num momento como esse a gente já estivesse preparado, né? Mas como qualquer outra coisa na nossa vida, exige realmente um esforço e uma intenção. Do mesmo jeito que vocês têm intenção de estudar ou de aprender lá a pediatria e sei lá, como que calcula a alimentação lá da criança, para eu aprender a lidar com as emoções, eu ensinar a lidar com as emoções exige também um esforço, né? Então, pode ser chatinho, mas é uma ferramenta super útil, que é a gente anotar e parar para prestar atenção nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Então, esse daqui é um modelo que eu peguei até de um manual para adultos que surgiu agora, né, do Covid, mas existem vários modelos que vêm da terapia cognitivo-comportamental e que eu acho que é uma ferramenta muito útil para a gente aprender a tomar consciência das nossas emoções. E aí, outras ferramentas, né, a partir desse momento que a gente toma mais consciência, existem várias outras ferramentas que a gente pode usar. E aí, né, a meditação, compaixão, atividade física, lazer, contato, rotina, eu vou falar um pouquinho para vocês dela. Então, a primeira delas seria a meditação, né? Vocês sabem que eu trabalho com a meditação mindfulness ou da atenção plena. A gente sabe que é uma ferramenta muito útil que ajuda a gente a manter a nossa mente no momento presente, porque a gente treina, é um treino atencional, é um treino para o nosso cérebro. A gente vai treinar a manter a nossa mente nesse momento. E aí, com isso, a gente consegue diminuir aquelas ruminações, aqueles pensamentos que vão lá para o futuro e que fica pensando no pior, que fica gerando ansiedade, e com isso a gente consegue ter mais regulação emocional. Eu sempre falo isso, que a atenção plena é um treino. Eu treino meu músculo, eu não vou ficar forte no primeiro dia que eu vou para academia, mas eu treinando com frequência, dedicação, diariamente, a gente consegue ter benefícios em pouco tempo. Então, o ideal para quem está começando é começar com períodos muito curtos, o que é possível para você. Então, pode ser 5 minutos, 10 minutos, né? E usar também da sua rotina diária para inserir essa prática da atenção plena. Então, a gente pode levar a nossa atenção
para atividades da rotina que a gente faz, na hora de fazer uma atividade física, na hora de lavar a louça, na hora de estudar, na hora de tomar banho, na hora de comer. Isso ajuda a gente a praticar e estar mais presente, junto com um momento ali de prática que a gente pode fazer usando um áudio, usando algum aplicativo. Eu recomendo o aplicativo Lojong, que ele está liberado agora, 30 minutos, por 30 dias. Eu até coloquei lá no meu Instagram o código, né? E recomendo no YouTube a página Você Presente. Lá tem várias meditações, eles estão fazendo muitas lives e muitos vídeos, tanto com conteúdo teórico para facilitar a prática, quanto com práticas para você fazer em casa. E o Instagram, de onde eu fiz lá a minha formação, eu indico eles porque eu conheço, confio, né, que é do Centro Paulista de Mindfulness, então é CP Mindfulness no Instagram. Alguns instrutores de Mindfulness, né, aí dentro do Brasil, montaram um aplicativo para agradecer os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, e esse aí acho que não vai dar para vocês lerem o QR Code, mas qualquer coisa depois, o link não está aparecendo aí, mas qualquer coisa depois vocês me peçam. Tem lá práticas diárias, tanto de meditação como atividades que são mais práticas para ajudar nessa regulação emocional. Eles fizeram voltados para profissionais de saúde, mas qualquer pessoa pode usar, é aberto, então muito legal essa ferramenta. A outra ferramenta que eu coloco, que também vem aí, é um conceito à parte do Mindfulness, mas também faz parte. A gente não consegue diferenciar as duas coisas, porque quando eu exerço a minha compaixão, eu consigo estar mais presente, eu desenvolvo a minha atenção plena, e ao contrário também, quando eu desenvolvo a atenção plena, eu consigo exercer a minha compaixão. E a gente sabe que a compaixão é uma habilidade que a gente já nasce, mas ela pode ser treinada e inserida na nossa rotina diária. Existem práticas de meditação específicas para compaixão, então vocês acham lá no aplicativo Lojong também. E nesse outro aplicativo que eu falei para vocês, que é para profissionais de saúde. Mas por que pensar em compaixão agora? Né? Não é só pensando no bem-estar geral, que eu acho que, né, com certeza a gente já vai ter benefícios por conta disso. Mas porque quando a gente exerce a compaixão, a gente está treinando áreas do nosso cérebro que facilitam a manifestação de emoções positivas. Quando a gente facilita a manifestação de emoções positivas, a gente aumenta o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E existe uma ciência por trás aí da compaixão que já demonstra esses benefícios na saúde mental. E a gente sabe que quando a gente exerce tanto a compaixão quanto a atenção plena, a gente diminui a reatividade ali da nossa amígdala, que está relacionada a manifestações de ansiedade e medo, né? Então, com isso, a gente consegue estar mais tranquilos. Então, é basicamente por isso, e pensando principalmente, inicialmente, no nosso bem-estar, que a gente deve praticar a compaixão nesse momento. E aí, sempre a gente deve incluir a autocompaixão, que é diminuir esse autocriticismo, autojulgamento, né? E exercer isso na nossa rotina. É legal lá no aplicativo Lojong, mas vocês podem fazer isso no celular mesmo de vocês ou num papel, o diário da gratidão, que com isso a gente também exerce olhar para as coisas de uma maneira positiva, olhar para pequenas coisas. É um momento muito difícil para a gente. Quando a gente treina esse olhar, a gente favorece a manifestação de emoções positivas, né? Então, dando exemplo, há 2 semanas atrás eu fui roubada, levaram o meu computador, e eu fiquei no dia, assim, muito chateada, muito abalada, porque eu não sabia direito o que eu tinha salvo, e eu tô em fase final do meu mestrado. Então, me gerou muita ansiedade essa noite. Primeira noite eu nem dormi direito, dormi bem pouco, porque eu, com a minha desorganização, eu não sabia o que eu tinha perdido, né? E aí eu achei que era o momento para eu exercer a minha gratidão. Então, todos os dias de manhã,
nessa semana, depois que isso aconteceu, eu passei a fazer o meu diário da gratidão. Então, eu acordei e eu agradeci por poder comprar um novo computador, né? Apesar de ser chato, difícil. Eu, no outro dia, agradeci por não precisar viver ou causar sofrimento aos outros como a pessoa que me roubou, né? Para poder viver, né? Então, eu podia me manter sozinha. Eu agradeci por conseguir recuperar a maior parte das coisas, apesar de ter coisas que eu tive que fazer de novo, né? Do meu mestrado. E com isso me ajudou a ter emoções positivas, porque naquele momento, é claro, eu estava com raiva, eu estava chateada, né? Eu poderia ficar ali alimentando aquela raiva em relação à pessoa que me roubou, ou a todo o estresse que eu tive depois de ter que comprar o computador, de ter que arrumar o vidro do meu carro e várias outras coisas. Isso me ajudou a gerir as minhas emoções e manter aquelas emoções negativas daquele momento sob controle. Então, é uma ferramenta que é super útil, eu recomendo. Para a gente inserir isso dentro do nosso dia a dia, exercer a compaixão, a gente tanto reconhecer e ter atitudes gentis com a gente mesmo, né? Então, tudo bem que eu não tô me sentindo bem, tudo bem que eu não consegui manter a rotina dentro de casa, tudo bem se algo eu não consegui fazer como eu esperava, e também agradecer as pessoas que estão junto com a gente por, sei lá, preparar o nosso almoço, ou porque alguém fez as compras pra gente, né? Realmente ter esses gestos de agradecer de maneira genuína. Isso a gente está praticando a compaixão e treinando ali o nosso cérebro. Isso é científico, a gente sabe que isso ajuda no bem-estar. E aí, atividade física, todo mundo sabe já que libera aí substâncias como a serotonina, que ajudam na regulação, né, da ansiedade. É legal inserir em um horário específico do dia para manter uma rotina nesse momento que a gente está muito sem rotina, fazer atividades aeróbicas que geram ali aumenta batimento cardíaco, porque são essas que estão mais relacionadas à liberação da serotonina, pelo menos 30 minutos, do mesmo jeito que a meditação tem que ser uma coisa rotineira para a gente conseguir ver os benefícios, evitar fazer próximo do horário de dormir por causa da liberação de noradrenalina, que a gente pode ficar ali um pouco mais alerta, então pelo menos 2 horinhas antes é o ideal, porque aí dá o tempo da gente relaxar e dormir melhor. E a gente sabe que as atividades que têm mais influência no bem-estar e na ansiedade são as atividades que exigem concentração. Então, por exemplo, yoga, né? Mas isso não é uma regra. Na verdade, o ideal é que a gente faça coisas que a gente goste, que aí é mais fácil para inserir na nossa rotina, principalmente agora nesse momento de confinamento. E outras atividades manter atividades de lazer, então ter ali no nosso dia um momento para fazer coisas que fazem bem, seja assistir uma série que a gente gosta, ouvir música, jogar videogame, aí é uma coisa muito pessoal, que serve para cada um, vai servir uma coisa, né? Aprender coisas novas podem gerar sensações positivas de motivação, né? Coisas que, sei lá, cozinhar uma receita ou aprender alguma coisa de artesanato, isso são sugestões, porque isso para cada um funciona de um jeito. Manter contato com as pessoas próximas, então, e também tentar conversar sobre outros assuntos, porque quando a gente fica ali só vivenciando coisas relacionadas ao Covid-19, a gente está o tempo todo vivenciando estresse. Então, se a gente fica ali o tempo todo lendo notícias ou entrando em contato com notícias ruins, o nosso corpo ele não sabe diferenciar se eu estou vivendo uma situação de estresse ou se eu estou só pensando ou entrando em contato, né, com uma informação. Então, o tempo todo ele vai estar liberando ali os hormônios do estresse. Isso facilita para que a gente se sinta ansioso e estressado. Então, manter um momento ali do dia para se informar, isso é suficiente. A gente não precisa estar sabendo de tudo que acontece, porque é muita notícia, muita coisa,
né? A gente precisa de informação, o básico que é para se prevenir, para entender o que está acontecendo. Então, quando for conversar com os familiares, procurar aí conversar sobre outros assuntos, né? Assuntos divertidos, leves, né? E até falar sobre as dificuldades que está enfrentando, porque às vezes as pessoas estão vivenciando as mesmas dificuldades que a gente, e isso gera uma sensação de conexão e de alívio, né, em saber que não é só a gente que está passando por esse momento difícil. E aí tentar manter uma rotina, porque um horário para acordar, colocar metas, objetivos, porque isso também ajuda a gente a gerar uma motivação. Por exemplo, ter o horário certo para estudar, ter o horário certo para almoçar, o horário certo lá para atividade física, para o momento de lazer. Isso ajuda a gente a manter um pouco da sensação de normalidade e diminuir um pouco aquela sensação de pânico, né, de estar vivendo numa situação de guerra que a gente nunca viu, porque as ruas estão vazias e nós estamos trancafiados aqui dentro de casa. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é um momento difícil para todo mundo, né? Sintam-se aí abraçados, né? E eu estou à disposição, né? Eu coloquei aí o meu e-mail, né? E vocês podem me procurar também, né? Por mensagens de Instagram, WhatsApp, tá bom? Eu estou à disposição no que eu puder ajudar, tá bom? Um beijo, bons estudos para todos.